Ainda dentro do que a gente pôde bater um papinho no Luz passado, olhando para o Salmo 51, existe uma fala também de Davi, a partir do verso 3, e ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós já falamos um pouco do chão que antecede o Salmo 51. Davi está vindo da sua transgressão, do adultério com Betseba e de matar Urias e de conspirar contra a vida de Urias. E depois da palavra do profeta, ele então começa, posteriormente a isso, um processo de arrependimento, e onde vai culminar, vai gerar a questão do texto do Salmo 51. E ele então tem nessa porção das Escrituras: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é uma das maiores dificuldades que nós temos hoje na vida cristã, porque a vida cristã hoje, em sua grande maioria das expressões cristãs, ela é ensinada a ser vivida a partir de um ideal que nos impede de ter um encontro com a gente. A gente evita se ver, a gente evita se conhecer, porque existe um padrão posto, um ideal posto que a gente busca desesperadamente atingir, mesmo que esse padrão não tenha nenhuma referência em nós, mesmo que esse padrão não tenha nenhuma internalidade em nós. E Deus às vezes precisa necessariamente permitir que você ou eu tenhamos esse encontro. Nós olhamos para as Escrituras e percebemos muita gente que passa por esse mesmo problema, né? Pedro é um deles. Pedro é alguém que precisa se encontrar consigo. Ele acha que é uma pessoa que de fato ele não é. E aí ele acha que a relação dele com Deus ou de Deus com ele é sustentada por esse ser ideal que ele criou e que não representa a realidade, mas que antes representa uma estrutura caiada, né? Que por fora é muito bonito, é muito adequado, é muito, enfim, está dentro dos padrões, mas essa expressão externa não tem nenhuma relação interna, não encontra ninho no coração, e Deus é aquele que sonda o coração. A pergunta aqui é: você tem essa consciência? Você tem a consciência e esse pecado que sou eu, que está sempre diante de mim, como ele vai dizer? Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. De tal forma que isto se torna uma consciência ontológica de ser. Pecado é o que eu sou. O pecado não é propriamente dito o que eu faço. É igual a história do cara que roubou o dinheiro de um amigo, quando ele vacilou um pouco, deixou o dinheiro num fácil, e o amigo foi lá e pegou o dinheiro, mas depois se arrependeu e voltou e falou: amigo, quero te devolver porque eu roubei aqui o seu dinheiro, mas eu queria te explicar, eu estou numa situação aqui meio difícil. Ele falou: não precisa me explicar, eu sei por que você roubou. Mas você sabe? Como é que você sabe? Alguém te falou? Ele falou: não, eu já sei, eu te conheço, o seu amigo. Ele falou assim: mas por que eu roubei então? E o amigo disse: porque você é um ladrão. E aí ele fica todo: não é bem assim, não, é exatamente assim. A gente peca porque a gente é pecador, a gente não é pecador porque peca. O nosso ser antecede o nosso fazer. E essa é a nossa realidade. Por isso seria desesperador se não fosse o Evangelho. Mas Jesus Cristo veio buscar pecadores. Se você não se enquadra entre eles, Jesus Cristo não é para você. Porque Ele pode ser em nós aquilo que nós não podemos ser. Ele pode nos dar a liberdade de ser aquilo que Deus nos criou para ser. Mas isso precisa estar bem claro, bem consciente para você. Não permita que os padrões que você atingiu da sua religião te convençam de que você é bom em você mesmo ou de que você está adequado diante de Deus, porque não são esses padrões que lhe tornam adequados diante de Deus. Antes, essa consciência de si e do pecado nos torna dependentes de Deus. Pai, 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 eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para andar em tudo aquilo que é vida, em tudo aquilo que é verdade, em tudo aquilo que é luz, em tudo aquilo que de fato glorifica o Teu nome. Eu preciso que o Senhor mesmo santifique o Teu nome em mim.
Se você achar que você está bem, que você está bom, muito provavelmente a sua relação com Deus estará prejudicada e certamente você cairá. E se isso te der a oportunidade de pelo menos cair em si, já será de bom proveito. Mas saiba de uma coisa, nós dependemos do Senhor constantemente para andar em direção a tudo aquilo que a palavra dele diz. Eu espero você no próximo Luz. Até lá.